Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Diga Sim. E hoje eu estou trazendo dois grandes amigos, dois grandes parceiros, o Sanches e o Dossi, que são da Sophos. Eu estou trazendo ele aqui para trazer informações sobre cibersegurança, sobre inteligência artificial aplicada na segurança, tá? Então, eu quero apresentar vocês, vou deixar aberto para vocês se apresentarem. Dossi, Sanches, fiquem à vontade. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Dossi, sou gerente de canais da Sophos. Obrigado aí, Flávio, pelo convite, pela nossa participação. Vai ser um prazer aí. Vamos bater um papo legal. Eu trabalho na área de vendas, atendendo aqui os clientes aqui de Uberlândia. E muito obrigado, Flávio, pelo convite. E vai ser um prazer a gente falar um pouco aqui de tecnologia, segurança e IA. Ah, bacana. Dossi, começar por você. Boa. Como que é o processo de venda da Sophos? Só para o pessoal conhecer o que é a Sophos, o ecossistema que a Sophos tem. Porque muita gente conhece Sophos, sabe? Porque eu tenho um endpoint ou Firewall, e na verdade a Sophos ela tem todo um ecossistema, uma solução de segurança completa para dentro das empresas. Explica um pouquinho para a gente o que é a Sophos, como que ela trabalha. Verdade, Flávio. É difícil alguém que não conheça a Sophos, né? Porque a Sophos ela já existe, já é uma jovem senhora, é uma empresa que completou ano passado 40 anos. Então, de alguma forma, os clientes, os parceiros conhecem Sophos, muitas vezes por algum produto, alguma solução que comprou no passado, né? Então tem aquela memória. A Sophos é uma empresa de cibersegurança, ela começou na Inglaterra. Então, nós estamos falando de 40 anos, em 1985. Eu já estava nascido, tá? Eu também. Eu estava engateando ainda. Eu estava um pouquinho mais do que isso. E, obviamente, na época, a gente estava falando ali em segurança da informação, a gente estava falando de antivírus. Então, por muito tempo, a Sophos foi conhecida, e ainda é até hoje, uma empresa que vende antivírus. O termo antivírus, ele está meio, vamos dizer assim, em desuso, porque a ideia do antivírus era aquela coisa que você conhecia um vírus, então você primeiro precisava conhecer qual era o vírus, e se criava vacinas, né? Então, foi assim que a Sophos começou. Obviamente, o que era o antivírus mudou de táticas, de formas de atuação, mudou a forma de falar, inclusive o nome. A gente não usa mais nem esse termo antivírus. É lógico que para o mercado em geral, você fala antivírus, todo mundo sabe do que é. É uma proteção de endpoints. Endpoints, lê-se o seu notebook, a sua estação de trabalho, né? Tudo que envolve ali os servidores, tudo que envolve o ponto final de contato com a tecnologia. Acho que a gente pode incluir aí também a parte de tablets e celulares, né? Exatamente. Tudo que é contato direto com a tecnologia precisa de uma proteção. Então, hoje em dia, a gente fala de proteção de endpoints, ponto final. E assim, a Sophos começou dessa forma. A sofisticação que foi acontecendo no mercado de segurança se expandiu demais, né? Os atacantes foram tendo muito mais formas de atuação. Então, e a Sophos foi evoluindo também com as nossas soluções. Então, indo à sua pergunta, né, inicial, a gente criou uma série de outras formas de proteção dos nossos clientes. Então, além do endpoint, que continua sendo, vamos dizer assim, o nosso grande xodó dentro da Sophos, né, a proteção do endpoint continua sendo, desde quando começou a empresa, a gente tem outros dispositivos. Você falou, né, acho que de Firewall, que é um dispositivo também que todo cliente, toda empresa precisa, e a Sophos tem também. E com a sofisticação, as sofisticações atuais, né, a gente também tem outras soluções, não só produtos e ferramentas, como também serviços, que
que foram sendo desenvolvidos durante esse tempo todo. Então, a gente tem uma série de ofertas para pequenas, para muito pequenas, para médias empresas, para grandes empresas, grandes corporações, seja ela pública ou privada. A gente tem condição de atuar e ajudar os nossos clientes e parceiros. Ah, bacana. Não foi tão resumido assim, mas é essa a Sophos de hoje em dia. Não, sim. Sanches, e como que tá isso perante a concorrência? Você que tá aí em contato com as revendas, né? Assessorando as revendas, como que eles estão trabalhando perante a concorrência de outras soluções? O que a Sophos tem se destacado nesse universo de segurança? A Sophos, principalmente nessa área de cibersegurança, quando a gente coloca o Firewall e o Endpoint junto, que a gente chama de segurança sincronizada, então quando é identificado um problema, o Firewall avisa o Endpoint bloqueia, o Firewall já bloqueia aquele host da rede. Uhum. Então isso é uma vantagem competitiva com os nossos concorrentes, porque a gente não tem um concorrente que tem toda a gama de produtos que nós temos. Então a gente consegue atender end-to-end e os nossos concorrentes, muitas vezes só Firewall ou só Endpoint. Então a gente consegue trabalhar nessa camada de diferenciar, do cliente ter mais essa proteção. Porque não adianta você ter um Endpoint e um Firewall de outra marca, por exemplo, e eles não se falarem. Então isso acaba não tendo... Ele vai alertar, o Firewall vai alertar, mas não vai alertar o Endpoint. Então... Sim. Você acaba não tendo o melhor das soluções. Então, você vai ter que ter gente olhando o tempo todo para isso. E com uma solução da Sophos, não. Você fica muito mais tranquilo, se a gente pode dizer assim, em segurança, mas você vai ser alertado em qualquer incidente. Então, essa é uma parte boa. Então, isso que diferencia a Sophos dos nossos concorrentes. A gente estava até conversando, né? Ah, Flávio, quanto tempo que você tem de empresa, né? A gente está fazendo 10 anos. E desses 10 anos, 9 anos eu já sou parceiro Sophos, né? E a parceria com a Sophos, ela veio justamente por causa do Endpoint, né? Quando eu comecei a estudar uma solução que viesse a agregar o portfólio da SIM, a gente trabalhava com outras soluções de segurança, veio aquele recurso de proteção contra adulteração, né? Que para quem não conhece, o endpoint da Sophos, ele não tem uma senha única que você sai desinstalando em todas as máquinas. Então ele cria uma senha aleatória que você tem lá por máquina, e se você precisar remover, você tira aquela senha. Você vai usar aquela única senha, ou desabilitar os recursos do endpoint. E aí foi isso que trouxe. E depois de acho que uns 2, 3 anos... o MDR começou a ideia tem uns 5 anos, né? Isso, por aí. Não, foi uns 5 anos. Acredito que a gente foi um caso de sucesso antes de existir o MDR. A gente tinha um cliente aqui em Uberlândia, que a Sophos me ligou. Ela me ligou e falou assim, Flávio, tem um cliente seu que está sendo invadido. Eu falei, cara, como assim? Não, tem um cliente que está sendo invadido. E ele tinha só endpoint. E aí a gente marcou uma reunião com um gringo, e ele apontou, falou, nesse servidor aqui, o pessoal está tentando rodar um Mimikatz, né? E ele está tentando, de todas as formas, remover o endpoint da Sophos, só que ele não estava conseguindo. E aí a gente começou a fazer essa investigação, já tinha 15 dias que o cara estava conectado no ambiente, por uma porta, por uma porta de um firewall, era gerenciada por um outro fornecedor, então ele conectou, e ele estava nesse servidor, e ele não conseguia sair do servidor. Por quê? Porque ele não conseguiu desinstalar o endpoint. Então, se fosse uma outra solução de segurança, hoje aprimoraram, mas essas 5 anos atrás, eu garanto para você que ele tinha conseguido fazer uma criptografia, que ele estava em busca de fazer isso, né? Então, por isso, da minha parceria com a Sophos hoje, de tanto tempo, e, cara, eu não largo a Sophos de forma alguma. Muito obrigado, agradecemos a preferência. Com 9 anos, a gente nunca teve um incidente. Tá, isso aí a gente nunca teve incidente com... Que continue assim. Amém. Que continue assim. Você falou de MDR, acho que é legal, não sei, para o teu público saber aí o que é, né? Que é a sopa de letrinhas, né? A gente aqui de segurança, tecnologia em geral, a gente gosta sempre de ficar falando em siglas. Parece que a gente está falando que
Só entre nós aqui, para ninguém saber o que nós estamos falando. É mesmo. Eu sei que o seu público é diferenciado, mas vamos colocar aí também o ponto de MDR. A MDR é uma sigla que significa Managed Detection and Response. No início, quando eu apresentei a Sophos, né, eu falei que a gente estava indo também para a área de serviços. Sim. E o MDR é uma sigla que praticamente todos os fabricantes já têm algum formato, né? Mas a Sophos foi a primeira que lá atrás, vamos dizer assim, você está falando de 5 anos, a conta que a gente tem é 2019, então tem um pouquinho mais aí, porque quando foi que a Sophos comprou a primeira empresa que tinha serviços embutidos além da ferramenta. Porque o ponto principal é que lá atrás, então, foi detectado que não adianta só você ter uma excelente ferramenta, né? Você ainda precisa, embora a Sophos tenha uma característica que nas soluções dela, seja no Fire ou seja no Endpoint, tem o tal do Secure by Design, né? Ela é... Tudo que a gente tem das nossas features de segurança, todas, vamos dizer assim, as armas que a gente pode colocar dentro das ferramentas, elas são ativadas por default. Então, não é aquela coisa que, bom, não, vamos instalar, mas precisa depois configurar. Não, depois, é melhor não configurar. Outros fabricantes têm isso, né? Não configura não, porque diminui a performance. Vai pesar a máquina do cliente lá na ponta. Pesado, exatamente. A gente não tem isso, né? O equipamento e as soluções, em geral, elas têm... É uma característica de Sophos, né? Então, tudo vem setado com o máximo de proteção possível por default. E com isso faz com que as nossas ferramentas tenham, sim, uma grande facilidade. Aliás, a palavra fácil e a palavra simples aparecem em quase todos os nossos discursos, seja de produto, seja de empresa. Você pegar lá a missão, visão e valor da empresa, vai ter a palavra simples e a palavra fácil em alguns pontos ali dentro. E a palavra agnóstico. Também, Só abrindo um parênteses, isso foi uma das coisas que fez eu decidir por Firewall da Sophos também. Porque ali você, com 2, 3 cliques, você chega onde você quer. E voltando à história do Secure by Design, então, embora as ferramentas tenham ali todas as aplicações de segurança e tal, ainda precisa de um gerenciamento. Tem coisas, nem tudo em segurança é vermelho ou verde, né? Não é sim ou não. Tem sempre um talvez ali, né? Que são detecções, mas são comportamentos, são coisas que podem ser maliciosas, ou seja, depende de uma ajuda ou uma intervenção humana, que é o tal do gerenciamento. Gerenciamento, aliás, que você vende muito... O seu serviço, você estava falando dele hoje também, que é um reconhecimento dos seus clientes. Sim. Então, algum tipo de gestão as ferramentas precisam ter. E cada vez mais, se você olha para dentro das empresas, você vê os recursos humanos sendo cada vez mais escassos. Então, lá atrás, voltando então, né, pegando o gancho da conversa do MDR, lá atrás, em 2019, a Sophos começou a investir numa plataforma que é o MDR, onde além da solução em si, a gente oferece uma mão de obra 24/7. Como é que a gente faz isso? Através da nossa presença global, ou seja, aquela história do Follow the Sun, onde a hora que a gente estiver dormindo aqui no Brasil, o pessoal lá do Japão, lá da Austrália vai começar a trabalhar. Então tem sempre alguém monitorando as ferramentas. Tem uma equipe da Sophos fica no Havaí, não tem? Tem. Essa é uma inveja que a gente tem desse time aí. Eu já recebi um e-mail de um havaiano. Um havaiano. E eu falei, cara, você fica no Havaí mesmo? Ele falou assim, não, eu tô aqui. São 10 desses data centers espalhados pelo mundo. Então, o Havaí, sim, é um deles. Nos Estados Unidos tem mais outros 2, Costa Leste, Costa Oeste. E aí, espalhados pela Europa, vai até Austrália, Japão, Índia.
tem um na Suíça e agora abriu recentemente nos Emirados Árabes. Não sei lá como nossos colegas lá dos Emirados estão passando hoje em dia, mas tem um data center lá também. Ah, bacana. Falando de MDR, a gente tem alguns clientes que têm MDR. Eu falo que eles é aquele cliente que eu não preocupo. Por quê? Sempre chegando e-mail, se tem alguma anomalia no ambiente, os caras já mandam. Essa semana mesmo, tem um cliente nosso, foi semana passada. Ele tava pra gente tava tudo ok, né? Aí veio um e-mail da equipe falando assim, ó, Flávio, você precisa configurar, acho que era duplo fator de autenticação da VPN, que eles identificaram que alguns usuários estavam sem, e tinha outras regras lá que eles pediram para fazer também para blindar mais o ambiente. Então, essa parte da Sophos ficar olhando o ambiente e monitorando 24/7, isso aí para mim essa é uma junção entre a IA e a pessoa que está atendendo, porque a IA ajuda a fazer toda essa coleta do que está acontecendo, mais um olho humano para ver se realmente aquilo, pelo feeling, pelo conhecimento, por já ter visto aquilo, de entrar em contato e de mostrar. Porque a gente fala muito de IA, que a IA resolve, mas no final do dia, quando tem um incidente, a gente quer falar com uma pessoa. A gente não quer falar com um bot, a gente não quer falar com uma IA, a gente quer falar com uma pessoa que vai entender aquilo que a gente está pedindo e ajudar a resolver. Hoje, se você pudesse traçar assim, um incidente, hoje então ele passa por uma IA e aí depois ele passa por um humano que vai resolver. Dependendo do incidente, a IA pode até resolver sozinha, né? Um incidente muito simples, de categoria simples, ela pode ter a permissão de resolver sozinho, e os outros incidentes não, ela alerta um analista, que a gente está falando em torno de 2.000 analistas no mundo, só para tomar conta dos serviços do MDR. E é esse analista que vai entrar em contato com você. Então é uma pessoa humana que entende de tecnologia, que entende de cibersegurança, que entende de outras tecnologias, que vai estar ajudando no final do dia. Que massa. O ponto é que, assim, hoje em dia, sem IA, sem inteligência artificial, é impossível qualquer que seja o provedor de segurança trabalhar. A velocidade aumentou muito. Então, ele citou 2.000 técnicos mundialmente, mas a gente tem 35 mil clientes, não estou falando usuários, estou falando empresas, 35 empresas. 1.000 empresas. 35 mil empresas, obrigado, que tem o nosso serviço de MDR. Imagina se tivesse um ser humano olhando todos os alertas que chegam desses 35 mil clientes. Como se diz, é humanamente impossível. E aí, se é humanamente impossível, você tem que entregar pelo menos parte desse trabalho para uma IA. E aliado o que a gente tem de diferencial sobre os nossos, vamos dizer assim, alertas, que a gente não trabalha só com os alertas que vêm dos nossos clientes que tem MDR. A gente trabalha com todos os 600 mil clientes que a gente tem, aí de todas as tecnologias que a gente tem, espalhadas pelo mundo inteiro. Todas essas empresas são fontes de alertas para esse grande, a gente chama de data lake, né? Esse grande emaranhado de informações que a gente recebe diariamente. São alguns terabytes por dia que são processados, Fábio. Assim, é algo insano que somente um trabalho através de IA você consegue fazer a triagem, né, inicial. Porque o que o Sanches fala que tem que ter intervenção humana, sim. Mas se você não tiver uma IA, né, te ajudando. Uma IA trabalhando com toda essa gama de informações, pelo menos para fazer a triagem, olha, essa aqui eu me viro sozinha. Mas esse grupo aqui, eu preciso de uma investigação humana. Então, você deu o exemplo, né, que é legal quando a gente fala de exemplos verdadeiros, que toca aí na realidade, né? Então, o nosso MDR, o trabalho que a gente faz, não é só de alertar. Você disse aí que esse foi um caso onde existia uma brecha ali que poderia ser explorada. Sim. Mas o que a gente faz também com o nosso MDR, imagina que você está tendo realmente um ataque de verdade.
Já foi detectado isso. O time de MDR, ele não vai apenas informar, ele vai atuar dentro do cliente. Atuar de que forma? Depende de cada caso, né? Então, se foi um comprometimento de senha, de usuário, vai, sei lá, derrubar o usuário. Mas, enfim, ele vai, vamos dizer assim, estancar aquela dor ali imediata. Provavelmente, quando isso acontece, provavelmente não, sempre acontece de que depois de uma atuação, ainda precisa ser feito ali algumas varreduras, saber de onde a causa raiz, né? Atuar em outras frentes ali, que podem ficar para depois, porque o mal maior já foi contido. Já foi resolvido. Você falou de vazamento de identidade, eu acabei lembrando aqui que a maioria dos ataques, o hacker ele não quebra a tua senha. Ele busca a senha em sites vazados, né? Eu uso o iPhone, aí tem lá as senhas, possíveis senhas vazadas. E uma vez eu estava fazendo uma apresentação e eu falei, pessoal, pega aí o celular e veja quantas senhas tem vazada de vocês. E quantas vocês trocaram. Então parece aquele sinal de alarme de incêndio de prédio. Toca o alarme, mas a gente não acredita nele. Então o hacker ele não quebra a senha. Ele busca essa identidade e através de padrões de senha que você tem vazou do teu Gmail, do teu Mercado Livre, de algum site. E aí o que ele vai Todos buscar... tiveram já tiveram algum grande incidente, vazamento. E aí ele vai buscar um padrão de senha e vai atrás da empresa, né? Naquele padrão de senha. Então é isso que o hacker acaba fazendo. Ele não fica inventando a roda. A gente tem casos aí, tem visto muitos casos aí de conexão, principalmente via VPN, né? De usuário, de administrador. Entrou, é um acesso legítimo, entrou com o usuário administrador, cara, e aí faz o estrago. A gente tem visto aí. O ataque não é feito no usuário, né? Ele é feito no firewall. No firewall. Isso mesmo. Então, a partir do momento que o usuário vai lá fechar a VPN, ele precisa colocar usuário e senha, pronto. É isso mesmo. Já foi. É isso mesmo. E a gente tem visto também, aconteceu algo, um cliente nosso, foi final do ano passado, do Natal, né? Claro, né? Os ataques começam de sexta-feira à noite até... Isso é estatístico, tá? Esse nosso centro de operações, eles fazem esse compilamento das informações em final de cada ano. E isso... Cientificamente, então, está comprovado que ele aumenta a partir da quinta-feira à noite, já começa a aumentar e vai durante todo o final de semana, porque o ataque não acontece na hora que está todo mundo prestando atenção, né? E aí Natal, é onde o MDR... Ano Novo, o que mais? Todas as datas festivas. E agora a gente tem Copa do Mundo, né? Então vai estar todo mundo olhando a Copa do Mundo, então tem que ter uma solução. É uma boa hora. Não dá ideia, hein, pessoal? Pelo amor de Deus. Não, mas é uma boa hora das empresas contratarem mais segurança para conseguir ver a Copa do Mundo, né? Mas é isso mesmo. A gente teve foi no Natal, a gente teve um ataque de SIM swap. Para quem não sabe o que é um SIM swap, é quando a operadora pega o direito de uso de um chip e joga para o outro. Né? E aí a gente teve um diretor de tecnologia. Com esse ataque ele conseguiu fazer o reset de senha do duplo fator de autenticação, porque recebe o SMS. É isso. E aí ele conseguiu acesso. Por sorte, o ambiente era monitorado 24/7. E aí quando começou a fazer operações dentro do Microsoft 365, foi alertado e aí a empresa viu que estava sendo um ataque. Cortaram o acesso desse diretor. O que eles fizeram? Fizeram do supervisor de TI. Conseguiram acessar depois, isso foi numa sexta, no sábado eles fizeram com o supervisor de TI, e aí depois fizeram cortar. E quando fez com o supervisor de TI, eles acionaram a gente, cara, corta tudo, tira tudo do Office 365, VPN, cortou tudo, e aí a gente começou a fazer investigação. Vazamento de credencial, a Sophos tem um produto igual o MDR, que é voltado só para vazamento de identidade, que a gente chama do ITDR. É um produto de uma empresa que a gente comprou, que é a SecureWorks, que era uma empresa da Dell, de cibersegurança. Então a gente tem o mesmo serviço e fica monitorando em Deep Web, se tem vazamento de informação. E quando a gente identifica isso, a gente já bloqueia o usuário. Então é um outro serviço que a gente pode prestar para os nossos clientes e os seus clientes. E esse serviço ITDR, ele fica trabalhando ali junto com o Firewall e o Endpoint ali, fazendo a ponte deles ali.
Eles trabalham juntos, mas a gente fica buscando vazamento de credencial em Deep Web e tudo isso. Entendi. Cara, massa. E além do ITDR, a Sophos também tem junto com o MDR, tem uma solução de análise de vulnerabilidade, né? É isso eu esqueci aí. o nome dele. O Manage Risk. Manage Risk. Manage Risk. É porque você falou em sofisticação de ataques, né? O cara descobriu o SIM swap. Mas, assim, a realidade é que os hackers, eles usam algo muito mais simples, né? Que são as vulnerabilidades que já estão divulgadas pelos respectivos fabricantes. Então, todo dia, cada um dos fabricantes que estiver dentro de tecnologia, que estejam dentro da sua empresa, vai divulgar uma vulnerabilidade que foi identificada e corrigida. Então, você tem que ir lá aplicar o famoso patch. Né? E assim, o que acontece em 99% dos casos, não no Brasil, óbvio, né? Em outros lugares. Não, no Brasil não. Não, no Brasil não. É que assim, agora sem brincadeira, por conta de diversos problemas que tem de fazer atualizações, né? Acaba se deixando essas vulnerabilidades lá sem correção. Então, os atacantes usam exatamente as tentativas e erros de aplicar usando as vulnerabilidades conhecidas. Né? Então, existem formas, e a Sophos tem um serviço específico para isso, que tá bom, se você hoje pegar qualquer ferramenta que chama lá o scan de vulnerabilidade, né, e rodar na sua empresa, qualquer empresa, hein, pessoal, não tem tamanho e nem maturidade, vai dar ali centenas ou até mesmo mais de 1.000, 2.000, 5.000 vulnerabilidades. E se alguém quiser trabalhar nessas 5.000 vulnerabilidades, passou um mês, vai ter de novo outras 5.000. É um trabalho constante, né? É um exagero, né, esse número aqui, é um chute, mas eu já vi planilhas sendo, né, trocadas com gente querendo trabalhar em vulnerabilidades na casa dos 1.000. Assim, é enxugar gelo, não tem outra analogia. Então, assim, o que a Sophos tem nesse serviço chamado Manage Risk? É um serviço complementar ao MDR. Então, a gente entende, porque para um cara ter a maturidade de fazer a gestão dessas vulnerabilidades, ele primeiro deveria ter um MDR, ou seja, alguém olhando as ameaças. E então, com esse serviço, a gente vai conseguir priorizar. Tá bom, tem 5.000, tem 1.000, tem 500 vulnerabilidades. Quais são as 10 principais que tem mais risco de você ser atacado por elas? Ou qual a gente está vendo, pelo nosso conhecimento, em outras áreas, quais que estão sendo mais exploradas. Então, usar dessa inteligência de segurança que a Sophos tem no mundo inteiro e decidir junto com o cliente, porque, lógico, quando a gente está falando de aplicar um patch, pode ser em algum serviço muito sensível, que não pode nem parar por minutos. Então, tem que ter contingência, tem que ter alta disponibilidade, tem que ter um período de transição, a famosa GMUD. Sim. Né? Então, decidir junto com o cliente quais dessas vulnerabilidades vão ser aplicadas e quando. Então, é um serviço, mais uma vez, né, vendo aí como a Sophos está se desenvolvendo em serviços, né? É mais um serviço que a gente presta e é muito importante para os clientes. Do jeito que você falou da IA, né? Que a IA está ajudando a Sophos, ajudando todo mundo a proteger mais os ambientes. A IA também está ajudando pelo outro lado para criar ataques e construir malware, construir. E faz a tipos mesma de coisa, ataques. né? É IA com fator humano. Eles usam a mesma. Porque só a IA não vai fazer as coisas sozinho. Então tem um fator humano ali. Justamente, né? E aí, você falando da parte de vulnerabilidade, a quantidade de site que tem hoje para fazer teste de IP, busca de vulnerabilidade, porque antigamente não. Antigamente, como que era? Eu sou o cara do Linux, então vou ali executar uns comandinhos e acho as vulnerabilidades.
Hoje não, cara. Hoje um site que você vai lá, coloca o IP, ele já faz o rastreamento de portas abertas, o que está sendo usado em cada porta, e aí a gente consegue fazer isso de uma maneira muito fácil, né? Então a IA tá aí para bem e para o mal. A IA tá aí, né? Aí a gente usa para o que for. No caso, a gente usa porque é melhor, né? Aí você falando da classificação de vulnerabilidades, a qual que eu vou atacar, a qual que eu vou resolver agora, qual que eu vou resolver depois, a gente teve acho que foi o primeiro episódio, que o Borsati, ele falou justamente isso. E na hora eu até estranho, falei, cara, mas não faz sentido você deixar a vulnerabilidade, deixar brechas abertas dentro do seu ambiente. E aí ele explicou, falou, cara, vou te dar um exemplo, você tem uma vulnerabilidade no Windows 11, né? Qual que eu vou atacar? Essa vulnerabilidade do Windows 11, que não tem acesso, possibilidade nenhuma de um meio externo chegar até ele, ou eu vou resolver uma vulnerabilidade num servidor que eu tenho um meio externo chegando até ele, ou que pode comprometer, sei lá, 10 clientes, né? E aí ele falou justamente dessa classificação de olhar isso. E a Sophos faz isso de uma forma mais automática. É que a solução pode não ser realmente aplicar o tal do patch. Pode ser também usar alguns, vamos dizer assim, desvios para que aquilo, imagina que seja um servidor, você falou de Windows 11, um servidor que tem ali uma aplicação crítica. Então, se ao invés de corrigir o patch, eu não blindar o acesso a ela, pode ser também uma solução. Sim. Por isso que é uma coisa a ser discutida com o cliente, porque aí você tem que conhecer a criticidade. Não dá para você aplicar automaticamente, não dá para você, tem uma brecha aqui, vou aplicar. Então, mais uma vez, você precisa nós estamos falando bastante de IA, né, porque não tem como, você precisa da IA para ter a mesma velocidade de detecção que os atacantes têm em termos de detecção, mas também precisa ter uma análise, assim, humana para tomar as principais decisões. Então aí a avalia, faz a análise, classifica, e aí entra a parte humana. Ô, Dawson, queria te fazer uma pergunta. Quanto custa um prejuízo de um ataque numa empresa? Depende, né, da empresa. Não só financeiro, né? O prejuízo de imagem. Por que é tão importante investir em segurança? Essa pergunta é fácil, pô. É só ver o tanto de empresa de segurança que tem, porque é um assunto complexo, né? A gente tá brincando aqui que fala de siglas e tal, porque na verdade é um assunto complexo. E só que assim, quanto mais uma empresa, mais a nossa sociedade, aí tá ficando filosófico, né? Quanto mais a sociedade é dependente da tecnologia, mais necessidade de segurança ela tem. Porque, você falou de antigamente, né? Eu sou muito mais novo que você, então... Mas eu posso dizer que a preocupação que se tinha há um tempo atrás era dos grandes servidores, né? No máximo das grandes empresas. Hoje em dia não tem tamanho de empresa, né? Não tem... Óbvio, se você quiser atacar uma grande empresa, um grande banco, os atacantes precisam investir muito dinheiro. Então, para muitos atacantes pode ser desnecessário, né? Às vezes tem até especulações de países, né? De governos fazendo ataques. Então, depende do que você quiser fazer, é o investimento que você vai ter depois para atacar. E aí, respondendo a sua pergunta, a empresa pode acabar. Se ela for dependente de tecnologia, se ela usar tecnologia, ela pode acabar. Você tocou num ponto que eu queria que você tocasse mesmo, que é a... Induzido. Nós não combinamos, né? Não combinamos, mas é a parte que toda empresa, não importa se ela é pequena, média ou grande. Então, o pessoal da empresa pequena, eu visito muitos clientes, e a Sophos atende todos eles, eu, como território, atendo todos. Cara, eu preciso de tudo isso de tecnologia, eu preciso investir tudo isso, né? E eu falo, além disso, você precisa de um parceiro.
Então, todo cliente que eu vou falar, você precisa... Porque você tem o dia a dia da empresa e o parceiro está muito mais acostumado. O parceiro que eu digo, no caso vocês, assim, que tem a tecnologia na veia, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de cyber. Então, qualquer empresa precisa de um parceiro de tecnologia, de cyber, para ajudar ele no dia a dia. Porque uma empresa, quando... eu tenho todo recurso próprio. Cara, não é o suficiente. Você tem que ter alguém de fora da tua organização, vendo outras coisas para aplicar dentro da tua empresa. Ô Sanches, agora é minha vez de fazer uma pergunta para você. Se eu comprar só o Firewall Endpoint, eu posso dizer que a minha empresa está segura? Você pode dizer que a tua empresa está mais segura, mas ela não quer dizer que ela está 100% segura. Existe 100% de segurança? Não existe. Não existe. Puxa vida. Não existe. Gente, é quem tá falando que não tem 100% de segurança. E a gente vê no mercado alguns afirmando, né? E claro, vocês dois estão vendo isso. Alguns afirmando que sua empresa com a minha solução tá 100% segura. E eu sempre falei isso, cara. Não tá. Não existe 100%. Não existe. Infelizmente, cara. Gostaria muito... O que eu fiz quando eu entrei aqui? Eu tirei meu relógio. Verdade. Por quê? Porque o relógio ele fica pra câmera. É uma vulnerabilidade que eu tenho aqui, ó, uma vulnerabilidade física. Por quê? Chegou um e-mail, né? Então Tá vendo? Ó, o relógio analógico, o analógico não tem esse problema, risco, né? Essa semana mesmo teve um amigo meu, ele mora no interior da Bahia. Cara, como que chama a cidade? É no interior, é uma cidadezinha de 10, 15 mil habitantes. Me ligou desesperado que um supermercado tinha pegado um ransomware lá. E aí, falei, cara, ele falou assim, Flávio, resolve pra mim? Falei, cara, você quer que eu faça o quê? Porque resolver isso aqui não tem como. A gente tem como restaurar o backup. Cadê o backup? Não tem. Falei, bicho, sinto muito. Vai ter que cadastrar todos os produtos de novo. Não tem como. A possibilidade é paga o resgate, coisa que eu não aconselho, hipótese nenhuma. Acho que vocês dois também tá mais nisso do que eu, né? Não. É trabalhar com bandido. E a outra possibilidade, cara, é começar do zero. Se não tem backup, não tem como. O que eu falei? Guarda os arquivos, daqui, sei lá, 6 meses, 1 ano, talvez saia a chave de descriptografia e resolve. E aí que você falou do prejuízo, né? Eu vou pagar o resgate, né? Sei lá, os caras tá pedindo aí, meio Bitcoin, 1 Bitcoin. Cara, é uma fortuna. E qual que é melhor? Você já investir em algo que vai dificultar a vida da empresa, ou você deixar acontecer e você ter que gastar uma fortuna ali, milhares de reais ali. Por que é milhares de reais? E voltando, né, no que você estava falando. Porque ali você não tem só o custo de pagar um serviço de segurança, alguma coisa. Você tem um custo de um supermercado que você vai gastar ali 15 dias para cadastrar os produtos, reviver tudo, formatar servidor e tudo. Você vai ter o custo da sua imagem, que você falou, né? Que o cara foi invadido. Será que eu posso ir ali, fazer compra, cadastrar meu CPF Nunca ali de mais novo? passo meu cartão ali, Será né? que eu posso passar meu cartão de crédito? Será que meu cartão tá seguro? Né? É Então, realidade. isso, E isso não é algo que tá longe. Cara, tá acontecendo todos os dias. Todos os dias. Infelizmente, A gente tem casos aqui em Uberlândia, que é uma cidade relativamente pequena, em vista do que tem acontecido no Brasil todo. Não tem uma semana que a gente não tem um caso, que recebe ali um caso de ataque de ransomware. E é algo que não tem o que fazer. O que tem para fazer é investir antes. Investir antes. É que o brasileiro, geralmente, ele gosta de colocar a tranca depois que a casa é roubada. Então, e hoje, em cibersegurança, não pode ser um pedaço do faturamento, que é o budget que o cara tem. Ele sempre tem que colocar a mais, né? Ele sempre tem que investir a mais, cada ano investir a mais, porque cada vez ele vai crescendo, vai tendo mais informações, então ele tem que investir mais. Não é um custo, é um investimento. Cibersegurança é um investimento. Eu tenho um cliente que ele chegou para mim há 2 anos atrás, eu acho. E ele falou assim, Flávio, o Sophos tá caro. Eu falei, cara, tá caro referente a quê? Não, aí referente a essa outra solução aqui. Eu falei, bicho, aí você tá querendo comparar uma maçã bonitona com aquelas maçãzinhas feinhas. E aí eu falei, cara, mas não tem dinheiro. Eu falei, cara, não vai ser Sophos que você vai conseguir por esse valor. E ele pegou e colocou outra solução. Né? Pergunta se você não teve problema no ambiente dele. Né? Por sorte, o firewall que ficou lá foi Sophos. Então, pelo firewall, a gente conseguiu bloquear um ataque que teve tentativa lá. Então, a pessoa recebeu via WhatsApp,
Na hora que foi tentar acessar o link, a pessoa acessou, foi todo o caminho, bloqueou. E teve um outro caso também, que foi um ataque de engenharia social. Eles não tinham endpoint, nessa época eles não tinham Sophos ainda, só tinha o Firewall. E aí foi induzindo a pessoa, beleza, clica aqui, abaixa esse arquivo aqui. Cara, a pessoa tentou baixar umas 8 vezes. Baixa, e o Firewall bloqueando. Eles abriram um chamado pra gente liberar o Firewall para ela poder baixar o arquivo. Eu falei, não. e era uma pessoa do financeiro. Ô Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que se comunica bem, né? Até você é um CEO de uma empresa. Essa parte de engenharia social, como seria o melhor treinamento para essas empresas, das pessoas terem mais consciência em clicar link, em baixar arquivo? Você que é uma pessoa que está nesse dia a dia. Cara, eu desenvolvi um projeto, acho que você nem sabe, você fez a pergunta e nem sabe, né? Mas a gente não combinou nada. Tudo de surpresa. Eu tenho um projeto, inclusive eu já fiz em algumas empresas, de um treinamento completo de segurança cibernética voltada para o usuário. Então ali eu vou falar sobre tipos de ataque, aí eu começo sobre phishing, falo sobre engenharia social. Engenharia social eu dou um foco muito grande, porque a gente teve muito caso de engenharia social. Né? Para quem não conhece, o ataque de engenharia social é eu conversar com pessoas e induzi-las a fazer algumas ações que eu vou conseguir conectar no servidor ou na máquina. Né? Inclusive a gente teve um caso hoje. Então eu tenho esse treinamento. O que eu faço nesse treinamento? Eu busco mostrar todos os tipos de ataque, mostro isso ao vivo, então eu abro uma dark web ali, uma deep web, para mostrar que é possível ir lá comprar um cartão de crédito, é possível ir lá comprar um banco de dados de senhas, é possível ir lá comprar banco de informações de empresas. Mostro para os usuários e aí eu venho falando sobre formas de como evitar isso. Né? Por exemplo, engenharia social, vai chegar ali, o cara quer entrar lá na porta, eu vim falar com o DOS. Cara, você vai deixar ele entrar? Não, peraí, deixa eu confirmar com o DOS. Né? Porque a partir do momento que ele entra dentro da empresa... eu vim cá fazer um trabalho de telefonia, o cara entra lá dentro do seu data center, vê o firewall que você usa, vê o antivírus que você usa, equipamento de rede que você usa, quais são os servidores. Então ali o cara já tem a lista que pode buscar a vulnerabilidade. Legal. Né? Então isso aí eu tenho esse treinamento já montado e a gente já tem feito em algumas empresas. Bacana. Né? Você falando de engenharia social, o ataque que está em alta agora... alguém chamar pelo WhatsApp, ou chamar até pelo Microsoft Teams, e falar assim, sou do suporte da empresa XPTO, eu preciso fazer um acesso aí para fazer um reparo no seu software do banco. E aí você vai, abre, você tem privilégio de administrador, e aí é o outro grande risco também, né, de deixar o usuário com privilégio de administrador. Clicou, abriu, instalou, cara, aí já era. Aí, de noite, né, liga a máquina e aí já começa a fazer os processos. E o que você recomenda para aqueles usuários que não gostam do segundo fator de autenticação, o famoso MFA? Cara, tem que parar de mexer com o computador. Pô, não tem como. Não tem jeito. Cara, pelo menos compra um computador com a câmera a infravermelho, coloca o Windows Hello... que a hora que eu for fazer autenticação, autentica ali pela face ou pela digital, mas você trabalhar sem o duplo fator de autenticação, isso aí é risco, cara. É expor expor a empresa, e eu falo ainda mais, que é expor a quantidade de famílias que estão ali naquela empresa, porque dependendo do ataque que a empresa tiver, é o que você falou, vai fechar as portas. E aí é todo mundo na rua. Né? Então você tem que começar a pensar não só em você, mas pensar também em tudo aquele ecossistema que está ali à sua volta, né? Aquele cara, seu amigo ali, por causa de uma ação errada sua, você pode expor até a família dele. E mesmo uma empresa tendo um endpoint, um firewall, uma série de outros produtos de segurança, às vezes um vazamento de uma credencial pode acontecer tudo isso. Pode acontecer. Então, por sem o duplo fator de autenticação. E por isso que eu falo, não existe nada 100% seguro, porque tem um humano ali do lado. Que pode acontecer alguma coisa e esse teu trabalho aí de engenharia Justamente. social. Vou contar um caso para vocês, aconteceu num cliente nosso, isso tem uns 2 anos atrás. Chegaram na empresa, roubaram o notebook do CEO, quebraram a janela, entraram e roubaram. Viram nas câmeras, viu lá que era esses carinha que rouba para vender droga, para comprar, para trocar por droga, né?
Não, isso aí não é nada não. Foi, cara, não tem criptografia, toma cuidado, vê, faz um boletim de ocorrência. Não, isso é... Fizeram ocorrência lá e esqueceram. 2 semanas depois, a mulher do financeiro recebeu uma ligação. Ó, sou do banco, acho que era Banco do Brasil, Itaú, sei lá. Sou do banco XPTO, eu tô com o seu chamado aqui, tava com o número do chamado, referente ao problema XXX, eu vi que o fulano tratou, tentaram fazer isso, tentaram fazer aquilo, não, eu tô aqui pra te ajudar. Vamos lá, vamos fazer um procedimento. Porra, mano. Como que não cai num negócio desse? E aí Não a tem pessoa foi induzida, você sabe que os caras são especialistas Sim. nisso, induzir, vou mandar um SMS pra você me falar a chave. Pronto. Aí me ligaram doido, né? Flávio, entraram nas contas aqui, e aí acho que são 26 empresas numa única conta. Caramba. E aí o cara começou a transferir R$9.000. Foi empresa e voltou. 9.000, 9.000, 9.000. Vezes E 26. foi 9.000, 9.000, 9.000. Foi umas 3 vezes, até que viram. Aí já ligaram no banco, bloquearam todas as contas. Você falou de empresa. Esses dias eu vi uma matéria, não lembro aonde, que um pessoal jovem criou pela IA 2.000 boletos e mandaram para as 2.000 maiores empresas do Brasil. Putz. E 60% acho que PDA. pagaram os boletos. E aí eles mostraram que quanto maior o boleto, a empresa pagava. Quando era menor, a empresa desconfiava, porque não tem uma conta desse tamanho. Então, os boletos maiores, eles pagavam. Então, era uma molecada usando a IA para gerar boleto em nome daquelas empresas Uhum. e ganharam milhões aí nessa A operação. gente teve um cliente que aconteceu isso. Que ele pagou um boleto desse? Até hoje ele não me falou o valor, mas ele falou, foi na casa dos milhões. Aí ele pegou e comprou as soluções da Sophos. Aí você falou de criptografia também, desse caso do seu cliente. A Sophos é uma empresa que tem esse produto de criptografia no notebook, principalmente no pessoal do board, CEO, C-Level. Eu acho que é muito recomendado essas pessoas usarem. Não, depois desse caso aí eles compraram. Eles usam hoje a criptografia da Sophos em todos os equipamentos. São Legal. notebook, eles usam em todos. Eles hoje usam. E a gente fica feliz, assim, quando a gente... óbvio, tem a história da venda e tal, mas de saber que as nossas soluções estão lá protegendo as empresas. Também está Sim. missão, visão e valor da empresa, tá? Ter um mundo mais seguro. Uma coisa que eu quase caí, foi comigo. Teve uma empresa que me chamou, falava, a gente vai desligar diretor comercial. Cara, você sabe que diretor comercial tem a empresa toda na mão. A gente vai fazer o desligamento, que é que você acompanha toda a parte de notebook, celular, então quero que você fique ali para não deixar vazar nada. Beleza? A empresa hoje usa Sophos, então pendrive, qualquer tipo de mídia, não sai. Eu tava bloqueado já. Estava bloqueado. Aí a pessoa falou assim, pega para mim só as fotos, tem uma pasta de fotos aí no meu desktop, é só essas fotos que eu preciso, copia para mim no pendrive, fui lá, desabilitei, coloquei o pendrive, dei uma olhada, não tinha nada, só fotos mesmo, Ctrl+C, Ctrl+V. No meio do caminho, o Sophos falou, opa, tá tendo vazamento de dados aqui de planilha com CPF. Ela tinha colocado uma lista de todos os clientes no meio das fotos, né? E aí o recurso da Sophos do DLP pegou. Aí eu falei, não pode copiar não. Você quer aprovar ou não? Como eu estava como administrador, você quer aprovar? Não, eu falei, opa, peraí, deixa eu ver isso aqui. Olha o trabalho que a pessoa teve. Ela mudou a extensão de uma planilha para JPEG. Pra JPEG. E na hora que foi copiar, o Sophos viu e falou assim, a gente tem uma política lá com mais de 5 CPF, o DLP não deixa passar. E aí, como eu estava com o administrador, ele perguntou, você quer deixar ou não? E aí eu vi que ali tinha informação. Então, se eu não faço isso, se não fosse o DLP bem configurado, ele tinha passado. Explica melhor para o seu público, às vezes tem alguma outra pessoa que está começando em tecnologia, o que é o DLP? Tá. Acho que é importante. DLP é uma solução que tem contra prevenção de vazamento de dados. Ele é um monitor que ele vai ficar ali, o endpoint da Sophos já vem incluso. Tá? Não precisa você comprar alguma coisa a mais, um plugin a mais, como a maioria das soluções. Você ativa ele, você cria regras nele, né? Então você pode criar número de cartão de crédito, eu não quero que copia. Mais de 5 CPF, mais de 5 CNPJ, ele bloqueia. Então quando você for tentar copiar, ele bloqueia.
E o que eu acho bacana da Sophos? Que ele age a nível de máquina, né? Então, se você tem um arquivo na sua máquina e tenta mandar para o Gmail, tenta mandar para um e-transfer, ele vai ali e faz o bloqueio, ou para um pendrive, enfim, qualquer tipo de mídia ele bloqueia, tá? Que é diferente dos outros, por exemplo, um DLP do Office 365 que não vai fazer esse tipo de bloqueio, tá? E isso tem ajudado muito nossos clientes. A gente hoje, quando faz implantação de endpoint, a gente dá um formulário e fala assim, cara, você quer implementar o DLP? E aí é o que você falou, a maioria das pessoas nem sabe o que é DLP. E aí a gente já faz a proposta de já configurar o DLP, porque é um nível bem acima de proteção que a gente coloca, né? E isso já vem no endpoint. Default, né? No mais simples dos endpoints que No a mais gente tem. Mais simples do Mais endpoint. É. E se eu for pegar uma outra solução, eu quero DLP, rapaz, você tem que desembolsar um caminho. Qashqai bom. É simples, mas nem tanto. Né? Mas é uma solução bacana. E falando de criptografia, a gente vende bastante criptografia, a solução de criptografia. Agora, esse cliente que a Sophos identificou, né, o software da Sophos identificou copiando planilha, qual seria um prejuízo de um desligamento de um diretor comercial indo para a concorrência com todos os números? Justamente. E esse é um cliente que tem MDR, tá? Esse é um cliente que tem praticamente que toda a suíte. O que ele precisa de segurança, ele tem Sophos lá. É um cliente que a gente tem como modelo, um dos clientes mais antigos que eu tenho, e tudo que eu levo de inovação, cara, beleza, coloca aí. Mas por quê? Tem 9 anos que ele tá com a gente, 10 anos, né? Que assim, tá fazendo 10 anos, desde o início ele tá com a gente, e nunca teve um incidente de nada. Nada. É porque ele tá juntando Sophos e Sim, então é uma junção boa, e aí é uma camada... Eles não merchan, tá certo. Então, mas é sério, esses, graças a Deus, a gente nunca teve incidente nenhum. Boa. Tá? Sanches, amanhã a gente vai fazer um evento, amanhã não, né? Sábado a gente vai fazer um evento em Uberlândia, né? E é um evento que a Sophos está trazendo um novo produto, né? E eu vou confessar que eu não tinha utilizado até antes de ontem. E aí eu comprei uma licença, falei pro Renato, implementa para mim que eu quero utilizar. Cara, quando eu usei o browser, eu falei, cara, o que tem nisso aqui? Porque a resolução, assim, agora tirando até o crachá de revenda, a velocidade de resolução de página, de endereço, cara, é fantástica. É fantástico. Eu fiquei admirado. É mais uma camada de segurança. Além da camada da velocidade mesmo, fiquei admirado da velocidade. Da camada, assim, quando eu tentei acessar uns sites lá meio suspeitos, o Renato me ligou e falou, Flávio, o que é isso aqui? aí eu falei, não, tô só fazendo um teste. Mas eu fiquei impressionado. Tanto da velocidade, o quanto ele faz a proteção no browser mesmo. E aí explica um pouquinho pro pessoal do que é esse produto, aonde que ele vai, para que ele serve. Antes a gente tinha aquelas VPNs antigas, né, que configuravam um IP, só falava com aquele IP, e aí isso aí começou a ficar muito usual, e que tudo fica muito usual, fica muito fácil de você ter vulnerabilidade. Uhum. E aí ele teve um avanço, né, um upgrade, que a gente chama de ZTNA, que é o Zero Trust. Uhum. Então você coloca... Porque quando você estava numa VPN, você podia acessar todos os serviços da empresa. Então, se eu estava dentro da minha casa, acessava todos os serviços da empresa. E com o ZTNA, a gente começou a fazer o quê? O Sanches, ele precisa acessar o SAP? Ele é um cara do comercial, ele não precisa acessar o SAP. Então, por que eu vou deixar configurado o SAP na máquina do Sanches? Então, você permite somente aquelas aplicações que aquele usuário vai utilizar. E também você protege, imagina, tem mais gente na VPN, então eu poderia acessar a sua máquina da sua casa, porque não tinha nenhum filtro. E agora com o Workspace, que é um produto novo da Sophos, a gente colocou tudo isso num browser, então eu continuo tendo a função de ZTNA, e eu publico nesse browser seguro, que é o Chrome que a gente usa, que é o Chromi, né? E eu coloco todos os aplicativos que eu quero que aquele usuário utiliza. E nenhum outro aplicativo ele vai conseguir usar. Então, além da aquele usuário, falar somente com aqueles produtos, eu publico quais as ferramentas que ele vai utilizar, num browser seguro e controlado. Então, isso serve para quem trabalha remotamente e para quem tem pessoas terceiros dentro da empresa. Então, você cria como se fosse uma máquina virtual mesmo,
com só aquilo que a pessoa pode usar. Então não vai ter acesso a site suspeito, duvidoso. Então tudo isso será protegido. Então você acaba tirando um acesso dos atacantes ou do próprio usuário de cometer qualquer erro e de deixar aquilo vulnerável. Ah, bacana. E aí é toda uma arquitetura que a Sophos fez, né? Porque ela envolve a conexão, a resolução de nome, né? Porque ela protege a resolução de nome também, por mais que seja um acesso público, né? Que não passe pelo ZTNA, mas ela, antes de chegar, ela resolve o nome. Então, se o nome ali estiver na base dela, ela já vai bloquear, ela nem tenta fazer resolução de nome. E ela trouxe uma infinidade de recursos também para o browser, né? Eu vi lá que tem conexão SSH, você faz pelo browser, RDP, você faz pelo browser também. O browser acaba virando o seu sistema operacional. Porque hoje o sistema operacional a gente abre e acaba abrindo muito SaaS, né? Então você tem um Salesforce, você tem um outro aplicativo. Então quando você está nesse browser, suas informações estão seguras. Cara, eu achei acesso fantástico. Seguro. Achei fantástico. E aí a gente vai falar muito sobre isso, né? Sim. No evento. Sábado a gente tá lá falando. Tá fazendo um spoiler aqui. A gente tá bem entusiasmado aí com as possibilidades que essa ferramenta tem. Ela é inovadora, ela não é uma ideia nova, mas ela é inovadora na resolução do problema. Porque até hoje a resolução deste tipo de problema de acessos, de controlar acessos, de tudo que está em nuvem, né? Era feita pelos fabricantes, até hoje, né? Todos eles, os principais fabricantes disso, eles utilizavam uma nuvem própria. Ou seja, você quer acessar teu site, você quer acessar as aplicações em nuvem, primeiro passa pela minha nuvem, que lá vai acontecer todas as aplicações de segurança que você vai precisar. Era assim que até hoje era resolvido. Só que isso causa alguns problemas, né? Então você falou de velocidade. O principal deles é velocidade. Porque para você transacionar uma informação por tantas nuvens diferentes, né, e ainda colocar mais uma que vai lá descriptografar um dado, né, tudo que está em nuvem, 90% pelo menos do que você acessa de browser, ele sai já do browser criptografado. Ou seja, se você se propõe a fazer uma inspeção, você tem que descriptografar. Sim. Então, só aí já é um tempo que se perde, que é o famoso delay, que você clica em alguma coisa e demora para entrar, você xinga o site, tal, mas no final das contas você pega a raiva de usar aquele site por causa da demora. E o que a Sophos inovou, e o problema das inovações é que você tem que contar essa história, né? E é o que a gente veio fazer aqui no sábado. Sim. Que a gente simplificou até com uma quebra de paradigma, que você, ao invés de ir no caminho que todos estavam indo, de ter uma nuvem própria para resolver esses problemas, peraí, vamos fazer isso através do browser. Se você precisa do browser para acessar de tudo isso que a gente está falando, né? Ou no máximo você publica, né, como né, as situações que o Sanches falou de uma VPN, você pode querer acessar alguma coisa interna, né, uma coisa que está dentro da sua empresa. Então, a maioria das ofertas para isso era fechar uma VPN. Então, mesmo dessa forma, você ainda precisa acessar, você pode acessar através de um RDP, que nem você já falou. Existem formas de fazer isso através do browser. Então, o que a Sophos fez foi, lançamos agora em 26 de fevereiro, essa solução. Ainda está, assim, a gente está divulgando ela no mercado, mas assim, a gente tem uma grande expectativa com ela, porque primeiro que é uma novidade, e a gente vai conseguir baratear o custo de uma oferta de segurança. Essa oferta que existe hoje, ela é muito cara, porque envolve, imagina, além do desenvolvimento das empresas de segurança, envolve a hospedagem dessa nuvem. Essas nuvens nunca são próprias.
são, sei lá, do Google, do Amazon, Azure. Que cobra por processamento, memória. Exato, então Piscagem, piscou, cobrou. é o negócio deles. Então, isso tudo até hoje, ela foi negligenciado, é uma brecha de segurança dentro das empresas, principalmente quem tem funcionário que trabalha remoto. Sim, 100% dos trabalhadores remotos hoje são potenciais usuários dessa solução. Sim. Eu entendi como essas empresas gostam de cobrar a Amazon, porque tudo está na nuvem, né? Aí você vê as empresas aéreas, tudo é cobrado hoje. Então, algum executivo estava na nuvem, viajando no avião, falou, cara, aqui tudo é cobrado, então eu vou cobrar tudo da minha nuvem também. Essa parte você pode cortar. Pode cortar, essa parte é... Essa não precisa. Mas eu tenho... Inclusive, a gente está com um projeto de uma startup, e é um desafio que eles estão lá, porque lá de São Paulo, essa startup, eles estão com todos os funcionários fora do escritório. Então, eles têm um escritório que é só pelo que entendi, um endereço fiscal. E aí, dos grandes desafios que eles têm hoje é a segurança desses usuários que estão fora, né? E aí foi onde eu falei, cara, o Workspace é o caminho ideal para ele, né? Por quê? Eu consigo colocar ali, sei lá, o Google ou o Microsoft 365 direcionado para dentro daquele browser, porque ele já vai ter fechado um ZTNA com a central e não vai ter a possibilidade de fazer login fora, né? Então, eu acho que para esse tipo de empresa, cara, não tem solução hoje no mercado que ajude como o Workspace. Não, e assim, eu tenho certeza de que muitos negligenciam esse pedaço da segurança. Até por falta de opções. Ou de que a opção existente é muito cara e muito complexa, porque tudo isso que eu estou falando também é complexo de implementar. Sim. Então, mais uma vez a história do simples, né? A Sophos simplificou isso, tá tudo dentro quem já conhece, né? Do nosso Sophos Central, gerenciado de um ponto único, com as mesmas histórias de Secure by Design, Synchronized Security, todas as siglas que a gente tem de benefício para os clientes, está lá dentro da solução. Então a gente está realmente bastante entusiasmado aí com o que está por vir pela frente. A Microsoft em específico é um dos nossos principais parceiros. Todas essas soluções que a gente está falando aqui, Office 365, Entra ID. Você falou agora do Entra ID, todas elas são 100% integradas com as nossas soluções. Obviamente porque Microsoft está em todo, eu falei no início, né, 600 mil clientes que a Sophos tem, todos os 600 mil tem Microsoft. Tem Microsoft. Não tem como. Em algum lugar da sua empresa. Então, e assim, a gente tem realmente uma parceria muito boa com a Microsoft. Recentemente a gente participou do evento deles, como a gente foi o único parceiro de segurança que teve presente no evento da Microsoft. Todas as nossas ofertas, elas se integram nativamente com as soluções da Microsoft. O Sanches falou do ITDR, né, que é a siglazinha nossa para proteção de identidade. Ela se integra ao Entra ID. Aliás, eu preciso do Entra ID para poder ter o ITDR. Por quê? Porque são complementos, né? A gente nunca trata a Microsoft como um concorrente, sim como um parceiro. Sim. Porque a gente sempre complementa. Então, falar de Microsoft, a gente fica bem à vontade também de oferecer as nossas soluções para complementar. Por causa da integração, né? Principalmente por causa da integração. Bacana. Senhores, vamos caminhando aqui para o final e eu gosto sempre de deixar um recado para o pessoal. E aí eu queria ouvir os dois especialistas em segurança, conhece bastante de IA. E aí uma dica que você dá para empresários, para especialistas de segurança também, aonde você pode dar uma dica falando sobre segurança cibernética e inteligência artificial, isso colocado na balança. Porque o que eu tenho visto no mercado? Que muita gente investe em produtividade,
eu vou colocar produtividade, mas esquece da segurança. E aí faz isso aqui com a balança. E eu vejo também empresas falando assim, cara, eu quero blindar tudo. E, bicho, dificulta a vida do usuário mais do que tudo. O usuário não consegue trabalhar, né? O que você tem de dica para um empresário, por exemplo, ou para um analista de segurança de ter esses dois recursos, tanto a produtividade quanto a segurança, mas que isso fique na balança? Olha, é uma pergunta interessante, é legal de responder. Ela pode ter uma resposta longa, mas assim, você já falou bastante dessa história. A sua empresa, a dica principal esteja sempre à frente nos investimentos de segurança, principalmente se você é um grande usuário de tecnologia. Você também falou esse termo, né? Dinheiros investidos em segurança são investimentos, não são custos. Você está investindo na sua empresa para ela continuar saudável e não ser invadida ou não ser perdida, como a gente também já falou aqui. É isso. Cada um tem que saber o quanto que custa. A gente vende cofres, né? Segurança é um cofre. Então você tem que saber o quanto que você tem de dinheiro para guardar nesse cofre, para saber o quanto que você vai pagar por ele. Então ninguém compra um cofre de 100 para guardar 50. Né? Então, cada empresa tem uma história, tem um custo. Uma cultura. Saiba que existe saída, existe o investimento adequado. A gente está aqui junto com vocês para ajudar justamente nesse ponto. Cara, vamos conversar. A gente tem ideias. Não cabe no meu budget. Tá bom, vamos fazer com o melhor do que o seu budget pode proporcionar. Converse com a gente, converse com os seus parceiros. Procure os seus parceiros. Você já falou isso, né, Sanches? É isso. Não ache que você está 100% seguro, porque isso não existe. E se alguém te falar... Poxa vida. Duvide, no mínimo duvide. No mínimo duvide. Eu acho melhor correr mesmo. Corre. No mínimo duvide. E você, Sanches, o que você tem de dica pra gente? A dica é qualquer ransomware na sua rede vai ser muito mais caro do que o investimento que você vai fazer prévio. Então, como o Doss comentou, eu fiz aquela pergunta, um ransomware pode quebrar uma empresa. E não é só, e a imagem, mesmo que você recupere tudo, você fica com uma imagem arranhada no mercado. Então, esse investimento nunca vai ser perdido. É igual o seguro de carro, né? A gente não quer usar, mas a gente sempre faz um seguro para se manter tranquilo. Né? É isso. Beleza. Queria agradecer os dois. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado. São dois profissionais que eu admiro bastante. Tenho como grandes amigos aqui mesmo. Tá? Obrigado mesmo. É sempre um prazer estar aqui em Uberlândia e estar aqui na SIM. É sempre um prazer enorme pra gente. Valeu. Obrigado. Pessoal, esse foi mais um episódio do Diga Sim. E aí, se você curtiu, deixa um like aí pra gente, compartilha. Se esse conteúdo você vê que faz sentido para outros colegas, outras pessoas, encaminhe esse conteúdo, que isso pode agregar para todo mundo aí, tá? Valeu, obrigado e até o próximo episódio.